No vídeo de hoje eu vou explicar para você como investir do jeito mais fácil possível, como construir aí um portfólio de investimento usando apenas 4 ativos e como que você pode começar a fazer isso hoje, tá? Então fica até o final do vídeo que você vai entender como é fácil poder investir, construir uma carteira de investimento que tenha uma rentabilidade bacana e sem ficar preocupando com o que vai acontecer com o mercado, o que está acontecendo aí mundo afora. Bom, eu gostaria de ter visto esse tipo de vídeo quando eu comecei a investir, porque eu tenho certeza que eu teria perdido menos dinheiro, tá? Mas agora você tem essa oportunidade para poder analisar os seus investimentos e ver se faz sentido para você. O primeiro recado que eu preciso deixar aqui é que isso não é uma recomendação de investimentos, é apenas para fins didáticos, tá bom? A ideia aqui é para mostrar que com a carteira simples de investimento é possível ter bons retornos, tá bom? Então, para usar essa estratégia aqui, eu usei um livro que eu gostei bastante, que é o livro Portfólio Permanente. O livro Portfólio Permanente nada mais é do que um livro explicando como você pode usar 4 ativos para construir uma carteira de investimentos de sucesso, tá bom? E aí, se você quiser comprar o livro, tem o link aqui na descrição, vale muito. E eu vou usar aqui também apenas 4 ativos que são ETFs. Por que ETFs? Porque eles são ativos que simplificam a vida do investidor. Então, o ETF nada mais é do que um índice contendo uma cesta ali de vários ativos. Então, você pode ter um índice de empresas que pagam dividendos, um índice de ações que investem nos Estados Unidos, um índice que investe na Europa, na China, um índice que compra ouro, um índice que compra títulos públicos. Então, você tem essa diversidade de cenários que você pode explorar usando os ETFs. E muita gente vai dizer assim, mas eu não vou ficar rico comprando ETFs. Olha, você pode até não ficar rico, mas você vai ter uma rentabilidade bem legal. Então, quanto mais você investir, aumenta aí a chance de você ter bons rendimentos e engordar a sua carteira, tá bom? E aí, para essa simulação que eu fiz aqui, nós vamos precisar de 4 mil reais. Patrick, por que 4 mil reais? Eu não tenho esse dinheiro. Calma, respira, que vai dar certo, tá? É porque é o seguinte, lá no livro, ele cita essa proporção de você usar 25% para cada ativo. Então, para facilitar os cálculos aqui, eu trouxe 4 mil reais porque a gente coloca R$ 1.000 em cada um desses ativos, tá bom? Mas se você não tem esse valor, não tem problema, você pode começar comprando apenas um dele e depois você vai adicionando aí na sua carteira para ficar bem tranquilo, tá bom? Então, vamos lá. Os ativos que eu trouxe aqui eu já vou falar para você e depois eu vou explicando eles, tá? Então, eu trouxe aqui o Divo 11, o IVVB 11, o Gold 11 e o B5P2 11, tá? O que é o Divo 11? O Divo 11 ele é um ativo que tem as empresas que pagam dividendos recorrentemente da Bolsa de Valores brasileiros. Então, ele é uma cesta desses ativos e esses dividendos que ele recebe, ele investe no próprio fundo. Ou seja, se a Petrobras, o Banco do Brasil pagam dividendos, ele recebe e compra mais ações dessas empresas que estão ali dentro do portfólio, claro, respeitando a distribuição ali dos pesos dentro da carteira, tá? Então, o Divo 11 ele vai pegar essas empresas que pagam dividendos e vai reinvestir no próprio fundo e aí ele vai fazendo isso indefinidamente, tá bom? E ele é interessante porque quando você pega empresas que pagam dividendos, essas empresas elas têm uma chance menor de quebrar, né? Ou seja, são empresas que têm uma lucratividade boa, que têm uma recorrência de lucro boa, conseguem gerar caixa e estão sempre presentes no índice, tá bom? O segundo, como eu falei, é o IVVB11, é um ETF que investe no S&P 500, ele replica o S&P 500 e vale a pena ter ele na carteira porque é uma forma de você se expor ao investimento estrangeiro ou investir no exterior sem precisar sair do Brasil. Ou seja, você vai ter o rendimento das maiores empresas do mundo aqui dentro do seu próprio país, tá bom? E aí, um detalhe interessante é que alguém vai dizer, mas então por que eu não invisto direto e compro os ETFs lá nos Estados Unidos? Você pode fazer isso, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo mais fácil para você começar e depois você avança para os investimentos internacionais. E sem contar que quando você transfere o dinheiro para investir diretamente lá nos Estados Unidos, você tem custos como o IOF e também os custos aí de spread do dólar, tá bom? Então, atenção a esses detalhes. O terceiro é o Gold 11 e aqui você vai ver, quando eu mostrar a tela para vocês, a rentabilidade dele foi extraordinária nos últimos 2 e nos últimos 5 anos, porque recentemente ele teve aí uma subida muito elevada, né? E isso acontece em cenários de inflação subindo. Então, o ouro ele é uma proteção à inflação. É claro que não necessariamente quando a inflação subir, ele sempre vai subir, mas
quando há um risco muito elevado da inflação ser muito alto, ele sobe. Então você vai observar que o Gold 11 ele subiu bastante aí nos últimos anos, tá? E por fim o B5P211 é uma cesta de títulos públicos atrelados à inflação. A inflação mais longa, né? Então períodos maiores, 10, 15 anos. E ele é interessante porque os títulos públicos atrelados à inflação, a ideia deles é proteger contra a inflação. E quando nós investimos, de certa forma, também nós buscamos nos proteger da inflação, justamente porque ela consome o nosso poder de compra. Então, ter esse tipo de título na carteira, ou esse tipo de ativo na carteira, ele é muito interessante justamente por isso, porque ele vai te dar essa proteção. Ele provavelmente vai ser um dos que vai ter a menor rentabilidade, você vai ver aqui no vídeo, mas você vai observar que é possível aí sim ter uma boa rentabilidade colocando ele na carteira, tá bom? Então, sem mais delongas, eu já mostrei para você aqui então os 4 ativos que nós vamos usar. Ah, Patrick, existem só esses? Não, não existem só esses, mas para facilitar aqui o propósito desse vídeo, né, para mostrar para você tanto que é simples, eu trouxe eles, mas você pode pesquisar, investigar e você vai ver que tem diversos outros ativos semelhantes a esses, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora a tela que eu preparei. Então aqui, ó, eu trouxe essa tela aqui do Excel para você ver. E aí, dentro da tela do Excel, nós temos aqui, ó, os ativos, o valor inicial, o período e o rendimento, e aqui, obviamente, o gráfico, tá? Dentro do gráfico, nós temos aqui, ó, eu coloquei os 4 ativos e um indicador base, que é para mostrar quanto que rendeu. Então, se nós pegarmos aqui no período de 2 anos, por exemplo, ó, e aí eu vou mostrar aqui para você, então você tem ó, o Divo 11, né? Ele rendeu em 2 anos 51,52%. O IVVB 11, 30,31%. O ouro, que é o Gold 11, 110,79%. E o B5P2, 20,15% nesse período de 2 anos, tá? Então, se você investiu lá R$4.000 2 anos atrás, hoje você teria R$6.127,70. Ah, e se eu tivesse começado a fazer isso há 5 anos atrás? Então, você teria aí no Divo 11, 95,91% de rendimento, no IVVB 11, 53,60%, no ouro, 142,56% e no B5P2, 11, 55,05%. Ou seja, há 5 anos você tivesse investido nesse portfólio aqui, hoje você teria 7.471,20, um rendimento aí de 86,78%. E aqui é interessante notar nos dois gráficos que no longo prazo, aqui ó, no de 5 anos, por exemplo, que está à sua esquerda aqui, você tem aí que em uma boa parte do período, os ativos de maior risco, eles estiveram aí abaixo do CDI. Então, tanto o IVVB11, quanto o Divo, quanto o Gold, eles estavam rendendo abaixo e eles ultrapassam aí o CDI, tá bom? Já no período de 2 anos, nós tivemos foi ainda melhor para os ativos de risco, né? Porque nós tivemos aí o ouro subindo bastante, o Divo também e o IVVB11 também subindo acima do CDI, apenas o B5P211 que ficou abaixo. Mas se você observar bem, é um tipo de portfólio que ele vai dar uma rentabilidade maior do que o CDI, e detalhe, que ele vai ser mais tranquilo, tá? Não que o CDI não seja, mas é preciso entender o seguinte, que o CDI, ele acaba que ele não vai ter essa rentabilidade que ele tem hoje para sempre, e aí nós vamos em algum momento precisar buscar outros ativos. Então, se você combinar esse tipo de portfólio, mais uma reserva de emergência no CDI, ninguém vai. Pode vir um bocado de gente falar, esse portfólio seu é fraco, não sei. Não importa, você começou já tendo rendimento, você não perdeu dinheiro. Por que acontece muitas das vezes? A gente fala assim, não, eu vou comprar algumas ações aqui e uma delas vai explodir e eu vou ganhar muito dinheiro. Só que qual é o cenário que geralmente acontece? As pessoas compram as ações e elas desabam, eles perdem o dinheiro e nunca mais conseguem recuperar. Então, se você está iniciando, se você está começando agora, esse é um tipo de portfólio que ele vai te auxiliar aí a dar aquela sensação de, nossa, eu estou ganhando dinheiro, nossa, o meu dinheiro ele está rendendo acima do CDI. E detalhe, que você não vai precisar ficar se preocupando, será se a taxa de juros vai cair? Será se o dólar vai subir? Você não precisa se preocupar com isso, você precisa apenas investir nesse portfólio, seguir ele e você vai ter bom resultado. Porque as ações de dividendos, elas vão continuar pagando dividendos. As ações americanas, elas vão continuar rendendo aí ao longo dos próximos anos. Mas os chineses vão dominar. Não, não vai. O mercado americano, ele tem uma liquidez muito grande. Então, você aí consegue investir
investir bem, muito bem mesmo no IVVB11. E o ouro é reserva de valor. Então, ouro é ouro. Desde que o mundo é mundo, ouro vale e ouro sempre vai valer, tá? E os títulos da dívida pública brasileira, principalmente atrelados à inflação, em algum momento vai ser possível você ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Mas o ETF já faz isso pra gente, então é mais uma preocupação que você não precisa ter, tá bom? Então, o objetivo desse vídeo era mostrar para você como que é fácil investir usando um portfólio simples, mas que tem uma rentabilidade bacana, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou responder você. E se você, por exemplo, eu gostei, eu queria que você montasse esse tipo de portfólio para mim, pode mandar mensagem aqui nos comentários que eu vou encontrar a solução para você, para a gente trabalhar juntos. Mas, no final das contas, o que importa é, nós precisamos transformar o Brasil em uma nação investidora. E esse é o meu objetivo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, muito obrigado. E juntos vamos fazer do Brasil uma nação investidora. Até o próximo vídeo.